Olá para todos, hello everyone! Vamos para a nossa segunda aula aí de língua inglesa, seguindo o conteúdo aí do nosso EJTEC. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre formas de cumprimentar, apresentei para vocês formal e informal greeting, estão lembrados? Então, vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Eu espero que vocês já tenham feito aí algumas atividades de verificação aí de conhecimento. Se não fez, não tem problema, pode assistir a aula aqui e depois voltar lá no material e fazer a atividade de verificação, não tem problema. Continuando aí, agora que vocês já sabem sobre formas de cumprimentar, de começar uma conversa, vamos para algumas particularidades do inglês. O inglês, assim como o português, ele tem pronomes pessoais. Em inglês, esses pronomes pessoais eu posso chamar de personal pronouns e posso chamar de subject pronouns. Isso é a mesma coisa, são pronomes sujeito ou pronomes pessoais. Por que pronome sujeito? Porque, diferente do português, nós dificilmente vamos ver em inglês uma frase sem sujeito ou com o sujeito oculto. O inglês é mais comum o sujeito expresso, então eu vou ter sempre o nome da pessoa com quem eu estou falando ou um pronome que vai se referir a essa pessoa. E quais são os pronomes do inglês? Olha aí na nossa telinha. Personal pronouns, pronomes pessoais. Eu começo com o I, que significa eu, sempre escrito de letra maiúscula. O I, em 100% das vezes, eu vou escrever o I maiúsculo. I significa eu. Olha aí a bonequinha apontando para ela. I, eu. You. Olha para onde o menino está apontando, ele está apontando para você. Então, you significa você. He significa ele, é o pronome masculino para terceira pessoa. E she significa ela. Até agora, tudo bem tranquilo. Vamos continuar aí. Nós vimos os pronomes no singular. I, you, he e she. Vamos ver como que funciona o plural em inglês? Olha aí. We significa nós. Então, o eu, singular, I. Plural, we, significa nós. They significa eles, elas e todo mundo junto. They é o plural de eles ou elas. Eu vou utilizar para um grupo de pessoas. E tem o controverso it. O it é aquele pronome coisificado. Como assim coisificado? Eu vou utilizar o it para tudo aquilo que não é expressamente masculino e feminino. Então, se eu estou falando de um animal de estimação, que eu não sei se ele é macho ou se é fêmea, se isso não me interessa, eu vou utilizar o it. Então, muita gente antigamente falava que o it era para animais e coisas. Só que você vê diálogos de nativos americanos conversando, nativos ingleses, canadenses, pessoas que nasceram falando inglês. Ele tem um cachorro de estimação, tem um gato, tem um peixe que ele adora. O animal é macho, ele vai chamar he is my dog, ele é meu cachorro. O animal é fêmea, she is my dog, porque tem uma conexão afetiva. Então, eu vou dizer que o it eu vou utilizar para o que eu não tenho conexão. Eu estou falando de um animal que não é meu, que não é do meu convívio, então não me interessa se é macho ou é fêmea. Então, nesse caso, eu vou dizer it is a dog, isso é um cachorro. Eu vou utilizar o it também para situações como previsão do tempo, frases que quando eu traduzir, elas vêm para o português sem sujeito. Por exemplo, it's rain, está chovendo. Observem que eu não digo ele está chovendo, nem ela está chovendo. Eu digo it's rain. Então, eu vou utilizar o it para situações como previsão do tempo,
para objetos e para situações sem gênero, como, por exemplo, it's a dog, este é um cachorro. Agora, se eu tenho um cachorro e eu tenho uma conexão afetiva com o cachorro, é um cachorro macho, eu vou dizer he is a dog. Então, o it, ele dá uma distância, por isso que a gente fala que ele é um pronome que coisifica, ele distancia. É um pouquinho complicado a hora que a gente começa a aprender, mas depois, com a prática, fica mais fácil. Então, a gente sempre vai lembrar, he, she é para tudo que eu personalizo, para tudo que está perto de mim, e eu marcadamente tenho um gênero masculino, he, ou feminino, she. E o it é para tudo que eu distancio, para tudo que eu coisifico. Então, eu vou dizer o it para situações como previsão do tempo, chuva, eu vou utilizar quando eu estou me referindo a animais que não são do meu convívio, ok? Continuando, vamos ver a pronúncia correta de cada um desses pronomes. Observem que no material do EJATEC, vocês têm essa tabelinha azulzinha aí para praticar. E ela vai trazer o som de cada um. Por exemplo, o pronome pessoal eu vou pronunciar I. Do jeitinho que tá aqui, ó, I. You, eu vou dizer you. Olha aqui a pronúncia. He, esse H, a gente diz que ele tem um som aspirado, ele vai virar he. She, parece o nosso som do X. She. É muito importante a gente praticar essas pronúncias, porque elas vão nos ajudar a reconhecer quando a gente for fazer as atividades, ok? Ah, mas a atividade é só escrita, professora. Eu sei que a atividade aí no material é só escrita, mas às vezes a gente passa por situações em que a gente precisa realmente entender algumas coisas. Então, ó, he, eu vou utilizar o som parecendo o R, a gente chama isso em inglês de H aspirado. She, parece o som de X. It, a gente quase não pronuncia esse T. Em aulas de inglês a gente fala um pouquinho mais marcado para vocês entenderem que existe esse som, it. Mas quando você vê as pronúncias nativas, eles quase engolem esse T. It. We, olha aí. We. Parece o som do U e o I tônico, we. O IU continua no plural do mesmo jeitinho que ele é no singular. O IU, ele é muito legal por causa disso, ele é um coringa. Eu uso ele no plural e uso ele no singular. You significa você. E they é quase o som de D, parece com o som de D. They, eles ou elas. E nós temos aqui a imagem ilustrativa. I, we, eu, nós. You, apontando para a moça, você. You, apontando para um grupo de pessoa, vocês. He, para o garotinho. She, para a senhora. It, para o objeto, para o livro. E todos esses aqui, quando vão para o plural, vira they. Então, o they é o plural geral da terceira pessoa. Tranquilinho? Então, vamos continuar. Aí, no material de vocês, vocês têm algumas observações que vocês podem estudar, vocês podem rever aí. Os pronomes he, she, it são usados da seguinte maneira. Como eu disse, he para seres do sexo masculino, she para seres do sexo feminino. It é usado para coisas, animais, independente do gênero, ou seja, não estou me importando se é masculino ou se é feminino. Objetos, lugares, fenômenos da natureza. O plural de you, acabei de falar para vocês, é you, ou seja, ele não muda. Para eu saber se uma frase com you está no plural, eu preciso observar o complemento da frase. Olha aí, you are student. Student significa estudante.
está no singular. Eu faço o plural de students da mesma forma que eu faço a maioria dos plurais em português. Eu coloco um S no final. Então, minha frase, you are students, com a palavra estudantes no plural, vai indicar que a frase inteirinha está no plural. Então, you are student, terminou com T, você é estudante. You are students, vocês são estudantes. Então, quem descobre o plural é o complemento. Sempre que eu tiver uma frase com you, eu tenho que ficar atenta no final da palavrinha, lá no final da frase, se ela está no singular ou se ela está no plural, ok? They. They é o plural, como eu disse, de he, she, it. Então, they significa eles ou elas. O I, eu falei para vocês lá no comecinho, é sempre, sempre mesmo, escrito com letra maiúscula. Eu vou escrever I ou I. Eu nunca vou escrever I am desse jeito. Isso aqui, ó, é erradaço. O I, que é o pronome pessoal, ele sempre, mesmo que estiver no meio da frase, no final da frase, onde ele aparecer, ele vai ter a letra maiúscula. Caso seja necessário passar os pronomes para os plurais, observe, o plural de I é we, plural de he, she, it é they. Diferente do que acontece na língua portuguesa, não tem omissão do sujeito em inglês. Então, quase sempre você vai observar que tem um pronome na frase indicando com quem ou de quem eu estou falando, ok? Com base nisso, vocês têm aí alguns exemplos no material de vocês de frases com pronomes pessoais em inglês. Conselho da professora: dá uma estudada. I like, eu gosto, olha aí. Falei para vocês o I sempre com letra maiúscula. I like doing different activities on Saturdays. Eu gosto de fazer atividades diferentes aos sábados. You are my best friend. Você é minha melhor amiga. He is a Selena Gomez fan. Ele é um fã de Selena Gomez. Olha aí os nossos pronomes, bonitinhos. Lembra que eu falei? Em inglês o sujeito é expresso, ele aparece. She is the best teacher I've ever had. Espero que um dia vocês digam isso de mim. Ela é a melhor professora que eu já tive. It's a very special place to me. Ó, o it para fazer referência de lugares. É um lugar muito especial para mim. Em português, é uma frase que eu não tenho um pronome expresso. Eu estou falando de lugar. É um lugar muito especial para mim. Em inglês, eu vou começar essa frase com it. It is a very special place to me. Se eu estou falando de lugares, minha frase começa com it. We speak German very well. Nós falamos alemão muito bem. Olha aí o nós. You are Brazilians. Lembra que eu falei? Eu sei se minha frase está no plural, se o complemento estiver no plural. Brazilians, com S no final. Se Brazilians significa brasileiros, minha frase está no plural. Nesse caso, you significa vocês. They can't sing or dance. Elas não cantam ou dançam. Eu posso traduzir também, eles não cantam ou dançam, porque o they ele vale para os dois, eles ou elas, ok?
Estamos quase acabando. Aí eu tenho algumas dicas aí para quem quiser melhorar o vocabulário. Dica da professora. Existem vários aplicativos aí para você aprender inglês de graça de maneira divertida. Gostou aí do material do EJATEC? Ficou mais interessado em inglês? Quer praticar um pouco mais? Quer dar aquela estudada boa para arrasar nas atividades avaliativas? Tem o Hello English Kids, que ele parece brincadeira de criança, você realmente aprende inglês brincando. São joguinhos bem infantis, mas que ensinam a gente um montão de vocabulário. Tem o Fun English, que é a mesma pegada. Ele é um aplicativo de celular que você baixa, ele parece brincadeira de criança, muitas escolas de inglês para criança utiliza, mas só porque ele parece coisa de criança não significa que adulto não pode usar, não. Eu mesma já estudei muito utilizando aplicativos que são considerados infantis, porque eles nos ajudam de uma forma mais leve a aprender. A gente não pode ter preconceito de ferramenta, que a ferramenta ela vai nos dar vocabulário e às vezes dá aquela desestressada que a gente precisa depois de trabalhar tanto. Tem o Lingualéu, que é super fofinho, super divertido. Quem tem filho, quem tem neto aí, pode estudar junto com alguém da família. Aí você está aprendendo e ainda está incentivando a nova geração. Tem o famoso Duolingo, quase todo mundo já ouviu falar dele. Quem não ouviu falar está descobrindo ele agora. O Duolingo, ele funciona em qualquer celular, ele é ótimo para você aprender inglês. E tem o Falou, que também funciona no celular. Qualquer um desses aqui pode dar um up, pode dar uma melhorada no seu inglês. E eles servem para você estudar por fora, é uma opção. Não é obrigado a acessar nenhum desses aplicativos. Você já tem a plataforma aí, que já tem os exercícios que vão ajudar vocês. Mas se você quer dar uma melhorada, quer realmente ir além, eu aconselho a utilizar pelo menos um desses aplicativos aí para ganhar vocabulário, ok? É isso que nós tínhamos para hoje na nossa segunda aula aí de língua inglesa. Por favor, não deixem de estudar o material e de fazer as atividades de verificação e as atividades avaliativas aí do nosso EJATEC. Foi um prazer imenso e eu vejo vocês na nossa próxima aula.